Eles transformaram a dívida americana em um número tão gigantesco que muita gente parou de tentar entender. Só que esse número não é abstrato. Ele determina juros, inflação, emprego, crescimento econômico, segurança nacional, estabilidade global e até o padrão de vida de quem nunca abriu um jornal. Hoje você vai compreender por que a dívida dos Estados Unidos deixou de ser um fenômeno contábil e se tornou uma ameaça estrutural, algo que influencia cada país conectado ao dólar. A dívida federal ultrapassou os 38 trilhões de dólares em 2025. Isso significa que o país mais influente do planeta deve mais do que produz em um ano inteiro. A relação dívida-PIB passou de um patamar seguro para um nível que, historicamente, precede períodos de estagnação ou crises fiscais. O ritmo desse crescimento elimina qualquer argumento de que seja algo administrável. Apenas no último ciclo fiscal, a dívida cresceu trilhões em meses, não em décadas. Essa aceleração não acompanha o crescimento da economia e não encontra justificativa proporcional em investimentos produtivos. O custo dessa escalada aparece nos juros. A despesa anual com juros se aproxima de 1 trilhão de dólares, consumindo uma fatia crescente das receitas federais. Isso já força o governo a redirecionar recursos que deveriam ir para infraestrutura, pesquisa, defesa ou serviços públicos básicos. A tendência é clara. Quanto mais dívida acumulada, mais juros futuros. E quanto mais juros futuros, menos espaço fiscal. Esse é o ponto em que governos entram em ciclos viciosos. Endividam-se para pagar dívidas antigas. Outro impacto direto é o atraso no crescimento econômico. Quando o Tesouro Americano precisa emitir trilhões em títulos novos, ele compete com empresas e consumidores pelo mesmo crédito. Esse fenômeno, conhecido como crowding out, pressiona as taxas de juros e reduz a capacidade do setor privado de investir. O resultado é menor produtividade, menor inovação e uma economia que se torna dependente do próprio governo para manter a atividade. Isso reduz o potencial de crescimento real em um país que já enfrenta desaceleração demográfica e alta carga de gastos previdenciários. Além disso, a rigidez orçamentária é um problema cada vez mais evidente. Saúde, previdência e defesa já consomem a maior parte do orçamento. Os juros agora disputam espaço com esses pilares. Isso significa que qualquer crise que exija resposta rápida, seja financeira, sanitária, militar ou natural, encontrará um governo sem espaço fiscal para agir. Na prática, os Estados Unidos perderam parte da capacidade de utilizar estímulos massivos, como fizeram em 2008 e 2020. A confiança internacional é outro ponto crítico. O dólar permanece como moeda global, porque existe confiança no governo americano e nos títulos do Tesouro. Mas essa confiança não é infinita. Países têm reduzido lentamente sua exposição ao dólar e aumentado reservas em outras moedas, ouro ou ativos alternativos. Essa tendência não precisa ser radical para gerar problemas. Uma simples redução gradual na demanda por treasuries força o governo a oferecer juros maiores para atrair compradores. Juros maiores elevam ainda mais o custo da dívida. Quanto mais isso se repete, mais acelerado fica o processo. Internamente, isso se traduz em maior volatilidade financeira, pressão sobre hipotecas, crédito mais caro e menos acesso a financiamento para famílias e empresas. A economia americana se tornou extremamente sensível a mudanças nas taxas. Pequenos aumentos já desencadeiam quedas no mercado imobiliário e desaceleração no consumo. Uma dívida gigantesca se torna incompatível com a necessidade de manter juros baixos, e esse conflito estrutural tende a gerar instabilidade duradoura. Outro ponto ignorado no debate público é a transferência de custo entre gerações. Crianças nascidas hoje herdam um passivo que limita investimentos sociais pelos próximos 30 ou 40 anos. A cada dólar alocado para pagar juros, diminui a margem para a educação pública, avanços científicos e desenvolvimento tecnológico, pilares que historicamente impulsionaram os Estados Unidos no século XX. A dívida, portanto, não é apenas um problema econômico, é um problema social que define qual futuro será possível. Geopoliticamente, os efeitos são ainda maiores. Em um mundo com disputas estratégicas intensas, a capacidade militar e diplomática depende de uma base fiscal sólida. Se o orçamento federal se tornar dominado por juros e benefícios obrigatórios, menos recursos estarão disponíveis para manter presença global, proteger rotas comerciais, apoiar aliados e responder a ameaças. Rivais estratégicos observam essa fragilidade e aproveitam cada espaço deixado vago. Uma potência endividada demais perde capacidade de influência, não por vontade, mas por limitação financeira. O crescimento acelerado da dívida aumenta também o risco de episódios inflacionários. Caso o governo dependa do Banco Central para absorver títulos e manter juros artificialmente baixos, a consequência natural é perda de poder de compra. Nesse cenário, a inflação não aparece apenas como resultado de choques externos, mas como produto da necessidade do Estado de financiar seus próprios gastos. É por isso que a inflação é chamada de imposto invisível. Ela reduz o valor do dinheiro sem passar pelo Congresso. Se a trajetória atual continuar, 3 caminhos possíveis surgem no horizonte.
O primeiro é o da acomodação lenta. Mais dívida, mais juros, crescimento fraco e deterioração gradual do padrão de vida. É o cenário mais provável se nada for feito. O segundo é o choque desordenado. Queda na demanda por treasuries, subida brusca dos juros, recessão repentina e instabilidade financeira. Esse cenário é improvável, mas possível, especialmente em crises internacionais. O terceiro é o ajuste planejado. Reformas fiscais, mudanças profundas em programas de gasto e políticas de incentivo ao crescimento. É o caminho mais difícil politicamente, mas também o único capaz de estabilizar a trajetória da dívida. O ponto central é simples. A dívida americana deixou de ser um gráfico em relatórios técnicos e se tornou o fator determinante do futuro econômico global. Suas consequências se espalham para países que dependem do dólar, fundos que investem em treasuries, empresas que precisam de crédito e governos que medem suas decisões com base na política monetária dos Estados Unidos. O que aconteça ali repercute em todo o sistema internacional. Para o cidadão comum, isso significa entender que o ambiente econômico pode mudar de forma abrupta. Taxas de juros, inflação, estabilidade de empregos e até segurança social estão ligados à saúde fiscal do país. Quanto pior o quadro, mais agressivas serão as opções disponíveis. Aumentos de impostos, cortes de benefícios, redução de investimentos e políticas de aperto fiscal que impactam diretamente a sociedade. A dívida americana, portanto, não é apenas uma questão técnica. É a força que vai definir o padrão de vida, a competitividade econômica e o peso geopolítico dos Estados Unidos nas próximas décadas. Ignorar esses sinais significa aceitar que o país caminhe para um ciclo de fragilidade crescente. A escolha que se apresenta agora não é entre gastar ou economizar, e sim entre manter a ilusão de estabilidade ou encarar a realidade com responsabilidade. A pergunta final é objetiva. Quanto tempo mais o maior devedor do planeta consegue sustentar esse ritmo sem enfrentar consequências severas? O relógio já está correndo, e a cada segundo a margem de manobra diminui. O impacto não virá apenas para os formuladores de política, virá para todos que dependem da estabilidade global. E essa estabilidade começa a ruir quando a fundação fiscal da maior economia do mundo fica comprometida.